Que a boa mão de Deus seja com você. Quarto vídeo sobre soterologia. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A salvação, diz a carta do autor aos Hebreus, é uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelo Espírito Santo na vida dos apóstolos. E qual é a base da doutrina evangélica de salvação? Não é a fórmula católica, não é a fórmula mosaica, não é a fórmula da consciência das religiões. Qual que é a base evangélica da doutrina da salvação? A base é a doutrina da graça. A graça de Deus se manifestou, disse o apóstolo Paulo escrevendo a Tito. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às paixões infames, às paixões terrenas, vivamos no presente século de uma maneira justa, de uma maneira piedosa, de uma maneira consciente, aguardando a bem-aventurada aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por graça, meus irmãos, essa doutrina da graça significa o seguinte: os assuntos foram tirados das mãos dos homens, da instância da consciência. Quer dizer, o homem não toma consciência da gravidade do seu pecado. Por mais ilustrado que ele seja, o homem não consegue tomar consciência da gravidade da sua ofensa contra Deus. Não. Foi tirado da instância da consciência. E também foi tirado da instância da lei, da gestão da lei. A lei não fez uma boa gestão da salvação, só condenou. Foi levado para onde? Foi levado para a instância dos céus. O assunto é resolvido pelo próprio Deus, pelo Filho de Deus. Como? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Sem a lei e sem a participação dos homens. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, ninguém que se esforce. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que faz Cristo? Cristo vem ao mundo. Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. É o que a Bíblia diz. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí passa o Senhor Jesus agora tirar de si. Veja só, não é tirar da lei, é tirar de si e entregar aos homens. Cristo tira saúde dele mesmo e dá saúde aos cegos, aos surdos, aos mudos, aos paralíticos. Ele tira dele. Da onde que Jesus tirou o perdão dos pecados? Ele tirou dele. Da onde que Jesus tirou a saúde? Tirou é dele. Então ele tira de si e ele entrega ao homem. E o que que o homem devolve? O homem não tem o que fazer. O homem é o receptor desta graça. E ele já vai tratando cada um de nós aqui assim, sem exigir nada em troca, hein? É nada em troca. Ó, vai para tua casa. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Vai para tua casa. Seja feito para contigo conforme crestes. Vai para tua casa. Não se pede nada em troca de volta do homem. Não se pede. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo fala que é graça sobre graça. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. É graça sobre graça. Quanto mais o pecador peca, maior tem que ser o nível da graça de Deus para com esse pecador. Por quê? Porque ele é intolerável, sabe? O pecador ele é insuportável. O pecador ele é realmente iníquo, sabe? É um monstro de iniquidade. E Deus só pode salvar o pior dos pecadores, como disse o apóstolo Paulo, se o próprio Deus colocar graça sobre graça, aumentar a graça dele sobre o maior dos pecadores.
e perdoar não somente alguns pecados, mas todos os pecados e mais pecados que ele venha a cometer. Ainda assim, é graça. Graça a que nível? Aí os calvinistas eles ficam tão espantados com a questão da graça que eles falam graça ao nível do irresistível. É o que os calvinistas podem dizer. Eles dizem, olha, Deus, ele manifestou a graça comum, os calvinistas explicam isso aí, mas também ele manifestou a graça especial. O que é graça comum? Não existe, né? Não existe. Não existe a palavra graça comum na Bíblia. É um conceito teológico. Mas graça comum seria essa daí para todo mundo nascer e viver com o sol e com a chuva. Sabe? Respirar, trabalhar. Graça comum não produz salvação. É o que dizem os calvinistas. Vai da sua maturidade, como que você vai examinar isso daí. O conceito na Bíblia não existe, tá? Não tem. É teológico. E qualquer outra graça que tem? É graça irresistível. Também não tem, tá? Também não tem. É outra criação teológica. O que é graça irresistível? É que se Deus puder ser resistido, não é Deus. Se a graça puder ser resistida, não é graça. Então tem que ser uma graça irresistível, que só se aplica aos eleitos, dizem os calvinistas. Aqueles que Deus escolheu, por esses Jesus morreu, e para esses a graça é irresistível. O que você acha disso? Bom, você vai encontrar um arminiano chamado Charles Finney. Charles Finney não era calvinista, né, arminiano. E Charles Finney ele falou sobre a graça abundante ao maior dos pecadores. Não é assim que é irresistível. Não é irresistível, diz o Charles Finney. Ela é abundante. Quanto mais pecadora a pessoa for, mais Deus tem que aumentar a graça dele, abundar a graça dele, para alcançar essa pessoa até o ponto em que essa pessoa cede para a graça. Mas quem cede? É a pessoa. Livre arbítrio. A pessoa tem que ceder. Ela não pode ser forçada pela graça. Ela tem que ceder. Senão ela pode ser resistida. Não, dizem os calvinistas. A eleição ela é incondicional. Deus não perguntou para a pessoa se ela queria ser escolhida ou não. É incondicional. Quem Deus escolheu, está escolhido. Não dá para escolher Deus. Os arminianos falam, dá para escolher sim. Essa aqui é a pedra eleita e preciosa. Aquele sobre quem ela cair ficará esmagado, e aquele que tropeçar nela ficará esmiuçado. Então Deus escolheu a pedra e nós devemos escolher também. Isso aí é a base da salvação. A base da salvação é o livre-arbítrio e a predestinação. Será que a gente está entendendo a doutrina da graça ou estamos embaralhando tudo, confundindo tudo? No grego, é caris. O que é caris no grego? É presente, tá? Presente. Para simplificar. É presente. Você não escolhe o presente. Você é presenteado por alguém que lhe ama, alguém que lhe quer bem, alguém que vai te honrar. Assim, a graça é um presente de Deus, da qualidade de Deus, ao pior dos pecadores. E é entregue a você o Cristo, e é entregue a você o Evangelho, e é entregue a você o Espírito Santo, e é entregue a você um lugar na igreja. E a pergunta agora é: o que eu faço com o Cristo, a igreja, o Evangelho e a graça? O que eu faço? O homem tem que dar o seu sim. O homem tem que dar o seu sim, o seu assentimento. Por quê? Porque tem que crer. Aquele que crer e for batizado será salvo. Tem que crer. Mas como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, Deus tem que levantar o pregador, enviar o pregador e enviar a palavra. Mas o homem tem que confessar. Por quê? Se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Você vê como que é difícil a situação? A graça de Deus se manifesta. A graça de Deus pode ser resistida. Porque se ela não pudesse ser resistida, o mundo não era do jeito que é.
Se a graça de Deus não pudesse ser resistida, a igreja seria irresistível, e a igreja não é irresistível. E mesmo o Espírito Santo não é irresistível, porque a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo e extinguir o Espírito Santo e até blasfemar contra ele. Nem o Espírito Santo é irresistível. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós não podemos endurecer os nossos corações. Se podemos endurecer, podemos resistir. E se resistirmos até ao Espírito Santo, quanto mais se resiste também à graça de Deus. Esta graça de Deus é por meio dela que Deus age conosco. Deus tomou a decisão de não nos imputar os nossos pecados. Deus tomou a decisão de aceitar o sacrifício do Senhor Jesus e, a partir da intercessão de Cristo, dar a nós o tempo do arrependimento. Quando se estuda soteriologia, a gente fala sobre a metanoia. O que é metanoia? Metanoia é a palavra grega para arrependimento. O que é isso? É Deus atravessando a sua consciência. Isso é metanoia. É Deus atravessando a sua mente. É Deus fazendo assim com a sua mente, ó, mexendo com a sua consciência, mexendo com o seu ser. Isso é metanoia. É fazendo você repensar, revisar, rever, levar você à tristeza segundo Deus, diz o apóstolo Paulo. Aí você cai em tristeza segundo Deus, cai em arrependimento dos seus pecados. Mas o que você vai fazer com esse montão de pecados? Aí vem a fé. Porque só o arrependimento você é levado ao remorso, né? À depressão, até ao desespero. Não, vem a fé. Deus providenciou o Salvador, enviou a palavra, enviou o Espírito Santo, manda o arrependimento e abre a porta de salvação, dizendo o seguinte: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Vem a fé. Fé em quê? Fé nas obras? Não. Fé em quê? Fé na graça? Também. Fé em quê? Fé na palavra? Também. Mas o que é? Fé em quê? Não é fé em quê, amigo? Você vai explicar para os seus alunos, para os seus ouvintes, que é a fé em quem? Não é fé em quê? É fé em Cristo, no Cristo. É crer no Cristo. E qual Cristo? Das Escrituras, dos Evangelhos, dos Apóstolos, desse que é dado testemunho pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica sobre Jesus. Quando se fala de Jesus, o Espírito Santo está presente. Quando se fala de Jesus com a Bíblia aberta, o Espírito Santo está na Bíblia e está na boca do pregador. Cresce no Salvador. A gente iniciou as nossas aulas falando que soterologia é a disciplina que estuda sobre a salvação, que a palavra vem do grego soter, que lá na mitologia grega o soter era Zeus, mas aqui no Novo Testamento o soter é Jesus, e que a salvação do Novo Testamento é muito diferente daquela salvação dos prediletos de Zeus. É salvação a todos os homens, graciosamente, gratuitamente. Uma das coisas que se descobre é o seguinte: não é fácil salvar quem não quer ser salvo. Não é fácil salvar quem não tem consciência da própria perdição. Não é fácil salvar as pessoas que querem uma salvação diferente daquela que Cristo veio trazer ao mundo. Aí vem a operosidade do Evangelho. Essa operosidade significa a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Por isso ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mas pregue para toda a criatura, porque a pregação abre o diálogo entre Deus e o pecador. É a pregação que abre o diálogo. É a pregação que abre a ferida, que abre o flanco, que faz o corte. Mediante a pregação, a pessoa entra em conflito, em raiva, em ódio, em revolta. E ela se volta contra Deus. Mas como ela não pode atingir Deus, ela agride o pregador, agride o missionário, o evangelista, o pastor.
o pecador está em revolta contra Deus. Aí vem o Evangelho. E a pregação do Evangelho é este Evangelho que nós estamos aqui passando para você. É este Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, da justificação, da redenção, do perdão de todos os pecados, da justificação absoluta de todos os pecados. É pela graça, mas não foi de graça. Por quê? Porque nós temos o Salvador. Então nós cremos em quem? Em Cristo. Como que se deu? A morte de Cristo é primeiramente, ela é expiatória. Pega a sua caneta e anota aí. Primeiro, a morte de Cristo é expiatória. Significa, é um pagamento pelos pecados. Lá no Velho Testamento era uma coberta. Aqui não. Aqui paga-se a dívida. Tira-se a dívida. Acabou. Não tem mais. A expiação em o Novo Testamento é quitação da dívida. Morte expiatória. Segundo, morte vicária. A morte de Cristo é no lugar do pecador. É substitutiva. É para que o pecador não morra para sempre. É para que ele não fique na sepultura. Para que o inferno não tenha direito sobre a alma dele. É vicária. É expiatória e ela é vicária. É absoluta, hein? É absoluta. E terceiro, é redentora, hein? É redentora. A morte de Cristo pagou pelos pecados, substituiu o pecador. E terceiro, ela é redentora. Ela traz o homem de volta para a presença de Deus e torna o homem útil, adorador, consagrado, perfeito diante de Deus. Morte expiatória, morte vicária e morte redentora. O homem está em estado de inocência diante de Deus, justificado diante de Deus. Aprofunde-se na doutrina da salvação. Queira fazer isso. A igreja precisa ouvir essa doutrina. Os pecadores que você estiver evangelizando precisam saber dessa boa notícia. Você tem que se esmerar na sua formação. Sabe? Material tem, meu irmão. Irmã, material tem. Sabe? Livros escritos aos milhares tem. Condições para estudar tem. Seu investimento não é vazio, não é só para adquirir um diploma para apresentar para o ministério, é um início de caminhada. O professor Rogério está nesse caminho há muito tempo. Agradeço a Deus por ter encontrado aí o Instituto Supera pelo caminho e ter sido assim encontrado, estar com você nesse princípio de formação teológica e não posso deixar de estimular você a se melhorar ainda mais e superar, sabe, superar as suas dificuldades, superar os dilemas que você tem, não ficar em looping, sabe, dando voltas, caindo de cabeça para baixo, pelo contrário, estabiliza seu voo e vai em direção a uma formação segura. A salvação de Cristo ela ainda está em pleno processamento, por quê? Porque nós temos os inimigos, gente que não crê nessa doutrina, que fala em doutrina da reencarnação, onde não existe a doutrina da reencarnação em o Novo Testamento, não tem. O Novo Testamento não ensina a reencarnação. A base da reencarnação seria uma negação ao Evangelho. Ensina a prática de obras de salvação para a salvação. O Novo Testamento nega isso aí, fala que a obra de salvação é a de Cristo somente. Os inimigos da fé falam que nem tem Jesus, nem tem Evangelho, nem tem céu. E agora está você aí estudando para dizer: tem Jesus, tem céu, tem Espírito Santo e tem salvação. Muito bem? Bom, sou o professor Rogério de Souza. Sabe, eu até acredito que você gostaria de continuar estudando e ouvindo cada vez mais. Mas assim, não se torna cansativo para você, não se torna cansativo para a sua consciência. Tá bom? Faça a leitura, faça o melhoramento. Que a graça de Deus seja com você. Prepare-se para os próximos estudos que nós vamos trazer aí. Tem muita coisa. Nós vamos falar sobre o Antigo Testamento. Você vai precisar entender a teologia do Antigo Testamento.
e eu tenho que falar sobre a teologia do Novo Testamento para você. São disciplinas extraordinárias, até a gente chegar em eclesiologia, a doutrina da igreja, e depois nas outras disciplinas até chegar em escatologia. Que a paz seja contigo.